Graça e paz seja multiplicado. Estamos aqui para mais uma lição, uma pré-aula da lição de número 6, né? Quem vos fala é o pastor Zé Ilso, e o tema desta lição: o filho é igual com o pai. O texto áureo está inserido aos Hebreus capítulo 1, versículo 8, mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos do século, cetro de equidade é o cetro do teu reino. A verdade prática nos fala: o termo teológico filho de Deus é título, sendo assim, a essência de Jesus é desde a eternidade junto com o Pai. Nós temos aí a leitura diária, que eu aconselho a você aproveitar a oportunidade para fazer o seu devocional diário, né? Vivemos num mundo de correrias, porém nós temos aí cada versículo uma boa opção para você fazer o seu devocional diário. A leitura bíblica em classe está inserida no Evangelho de João, capítulo 10, dos versículos 30 ao versículo 38. Nós não vamos fazer a leitura desse texto, porém vamos deixar aí, né, para a próxima, ok? Nós temos os hinos sugeridos e hinos muito propícios, hinos maravilhosos, já faz um século, mas com uma essência fenomenal, ok? Então que você possa aproveitar aí também para fazer o seu devocional diário, aproveitando esses hinos sugeridos, 154, 277 e o hino 400, ok? A introdução, ela nos diz o seguinte: devemos aproveitar a oportunidade para esclarecer alguns termos teológicos que surgem em face do tema estudado, como, por exemplo, subordinacionismo, trindade, consubstancialidade e etc. Para isso, recomendamos que você tenha e, se possível, sempre leve um dicionário bíblico. É de suma importância para a aula, pois há de despertar, aguçar o interesse dos seus alunos por um aprendizado mais bem sucedido. Ok? Dentro dessa lição, nós temos 3 objetivos. Quais são eles? Primeiro, mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. Segundo objetivo, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo, quer dizer, subordinacionismo, quer dizer subordinação. Terceiro, exemplificar como essa doutrina da subordinação está presente na atualidade e não dá para aceitar esse tipo de doutrina. Então veja bem, desde os tempos mais remotos, conhecer o Criador é um anseio do coração humano. Há inúmeros registros históricos por diversas civilizações ao longo do século atestando isso. Jesus disse que aprove ao Pai ocultar dos sábios e instruídos sua grandeza e revelá-la aos pequeninos, pois que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, versículo 27. Aprofundemos, portanto, nessa infinita graça e riqueza de conhecer o Deus Todo-Poderoso por meio do Filho,
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra-chave desta lição é unidade. Mas o que é unidade, pastor? Então, definindo a palavra unidade, o Google vai definir da seguinte forma: a palavra unidade tem origem no termo latim unitas e designa a qualidade do que é único ou indivisível. Tem como significado aquilo que é considerado de forma individual e não plural. Unidade também designa a união de componentes com uma determinada homogeneidade ou identidade. Então veja bem, qual o sinônimo de unidade? Conformidade, harmonia, igualdade, paridade, equilíbrio, analogia, simetria, semelhança. Então você consegue entender o que é unidade? É bem prático, né? E bem fácil. Só que, infelizmente, os hereges hoje, eles querem, como diz um dito popular lá na minha região, eles querem tapear o público, entendendo? E não aceitando a doutrina da Trindade, né? Do qual Deus, Jesus e o Espírito Santo, 3 em 1, em unidade, em harmonia, ok? Então, vamos para, antes de nós entrarmos na introdução desta aula, eu gostaria de compartilhar com você algo que está aqui inserido. Diz assim: o filho é igual ao pai. Como? Por quê? Como entender, né, essa fala? Há uma verdade bíblica que tem sido alvo de muitos embates teológicos. Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, é igual a Deus? Dá para você entender? Ele mesmo afirmou esse fato no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Ele disse: eu e o Pai somos um. Contudo, muitos insistem em negar sua divindade ao afirmar que ele é menos divino que o Pai. Inaceitável. Nessa lição, veremos a base doutrinária que aponta a relação existente entre Pai e o Filho, bem como de que forma essa relação não inibe a divindade de Jesus e o seu papel na Trindade. O grande dilema que se discute é a expressão bíblica denotar Jesus como Filho de Deus. Há grupos que defendem que esse título coloca Jesus em uma posição de completa subordinação ao Pai, não sendo igual em essência. Entretanto, é imprescindível considerar que esse título é atribuído a Jesus por causa da sua relação direta como Filho unigênito, o Verbo preexistente na eternidade, juntamente com o Pai. E é o que João, ao dar início ao seu evangelho, segundo a Bíblia Vida, diz o seguinte: antes de existir qualquer coisa, Cristo já existia e estava com Deus. Ele sempre esteve vivo e ele mesmo é Deus. Ele criou tudo que há. Não existe nada que ele não tenha feito. Dá para você entender? Nesse sentido, a relação do nosso Senhor com o Pai é única e não se assemelha à nossa condição de filho de Deus por adoção. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, dos versículos 14 ao 16, e diz o seguinte: todos quantos são dirigidos pelo
Espírito Santo de Deus são filhos de Deus, e assim não devemos ser como esperamos, medrosos e servos inúteis, mas devemos nos comportar como verdadeiros filhos de Deus, adotados no seio de sua família, chamando de meu Pai. O Espírito Santo de Deus fala no íntimo de nossos corações, dizendo que somos realmente filhos de Deus. Dá para você entender isso e aceitar? Infelizmente, há hereges que não consideram essa particularidade de filiação de Jesus e por isso preferem negar sua divindade. Acerca da terminologia unigênito, o dicionário Vini da CPAD elucida que o Cristo não se tornou, mas necessária e eternamente o Filho de Deus. Ele, uma pessoa, possui todos os atributos da deidade pura. Isto torna necessário a eternidade, o ser absoluto. Sobre esse aspecto, ele não é depois do Pai, nem antes. A expressão também sugere o pensamento de afeto mais profundo, como no caso da palavra hebraica Echad, traduzida no Novo Testamento por único. O Filho unigênito que está no seio do Pai expressa sua união eterna com o Pai na deidade e intimidade e o amor inefáveis entre ele, o Filho, tomando parte em todas as deliberações do Pai e desfrutando de todo o seu afeto. À vista disso, a declaração de que Jesus é o Filho unigênito de Deus evidencia não que ele tivesse se tornado o Filho de Deus e passando a existir após ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e sim que ele possuía a essência e todas as prerrogativas divinas. Ele foi enviado porque já existia e veio a este mundo para ser a causa da nossa salvação, a razão da nossa fé, conforme escrito em aos Hebreus capítulo 5, versículo 9. Este é aquele que, como Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, do 6 ao 11, ele disse, este é aquele que se humilhou a forma humana e entregou-se à morte na cruz. E no final foi exaltado soberanamente e recebeu um nome que é sobre todo nome, a fim de que todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória do Pai. Você entendeu? Então, unidade é conformidade. Então, hoje os hereges se levantam aí, tentando ludibriar os seus ouvintes, trazendo uma heresia. E nós estamos aqui para ajudar a você a poder combater ela, pois é inaceitável entender esse pensamento puramente humano, ok? Então vamos para a introdução da nossa revista. Nós queremos ser mais sucinto no dia de hoje. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo.
O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. E é isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com os sólidos fundamentos escriturísticos. Ok? Então, o primeiro tópico, nós temos aqui a doutrina bíblica da relação entre o filho com o pai. Ideia de filho, como é isso? Então, no primeiro tópico, eu quero destacar apenas aqui o seguinte: a ideia de filho. A ideia de um homem mortal é repetida em um filho do homem. Outro exemplo encontramos na palavra de Jesus: assim vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram o profeta. Conforme Mateus 23, 31. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Interessante, né? Segundo ponto do primeiro tópico, o significado teológico. Qual o significado teológico? Quando Jesus declarou: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que ele queria dizer com isso? Ele estava declarando que Deus é seu pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza mediana que Jesus estava reafirmando sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. E isso deixava eles irados. Eles acreditavam que isso era uma blasfêmia, mas nós entendemos que, através dessa lição, filho e pai e filho, duas pessoas diferentes, mas com a mesma essência. O Filho de Deus, por que ele é o Filho de Deus? Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho dos Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso é crucial, pois é uma citação direta do Salmo 45, versículos 6 e 7. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Cetro do teu reino é o cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Que história é essa de Deus? No versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6. Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade. Mas a epístola aos Hebreus traz uma explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. Então dá para entender, né? A explicação está na carta aos Hebreus, do capítulo 1, do versículo 8. Trata do relacionamento entre o Pai e o Filho, que é a unidade de Deus e plural. Então, a síntese desse primeiro tópico nos diz o seguinte: a doutrina bíblica mostra a relação de unidade entre Deus Pai e o seu Filho unigênito. Segundo tópico, vamos para o segundo tópico? O segundo tópico fala sobre a heresia do subordinacionismo, quer dizer, a heresia da subordinação. Quem foi o seu fundador? Seu fundador foi Orígenes. E da onde ele tirou essa ideia, né? É interessante. Então veja bem, esta doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário, é menos divino que o pai. Não dá para aceitar. Os monarquinistas dinâmicos, ou os adicionistas, e os arianos são os principais representantes dessa
heresia. E é interessante observarmos que Orígenes, que viveu entre 185 e 254, foi o seu principal mentor. Nas vastíssimas e complexas produção literária de Orígenes, ideia de acordo e contrarias à ortodoxia da Igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que desde a antiguidade os estudiosos deste assunto estão divididos. Perceba, os irmãos, ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Nicéia, havia os que o apoiavam, tais como Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, o opositor de Ário, também se baseando no mesmo que dizia Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista. Quer dizer, havia uma subordinação. Isso é inaceitável. O Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Ok? Então, veja bem, segundo ponto, no período pré-nicênio, o que aconteceu, o que ocorria por essa época? O subordinacionismo foi, no século II e III, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava sua inferioridade, e isso ele o fazia com base numa exegese ruim, péssima, numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. Então, é inadmissível, não dá para aceitar. Por isso que precisamos estudar, clarear nossa mente com os evangelhos e combater esses hereges. Terceiro ponto, método. Qual era o método usado pelos subordinacionistas? Nós já estudamos nas lições passadas que até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus, somente ele é assim. E ninguém mais no céu e na terra possui essas características. No entanto, esta doutrina herética, o subordinacionista, pinçam as escrituras aqui e ali, se utilizando de passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus igual a Deus. Então, não dá para aceitar. A sinopse desse segundo tópico: o subordinacionismo afirma ser o Filho subordinado ao Pai, sendo, portanto, um Deus secundário. Não dá para aceitar isso. Vamos para o terceiro tópico. Terceiro tópico: como o subordinacionismo se apresenta hoje? Como ele se revela? Como eles se destacam, ganham destaque em meio à massa? É interessante que o Senhor disse lá em Oséias que o meu povo se perdeu porque lhe faltou conhecimento. Então veja bem, olha no contexto islâmico, primeiro ponto, o que o islamismo considera, o que eles têm como doutrina. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, coloca Maomé acima dele. E o que eu penso?
sobre isso. Os caras são loucos, né? Os caras são malucos. Falar e afirmar isso e querer empurrar, né? Querer colocar na mente dos seus seguidores essa heresia bárbara, né? Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro dessa doutrina. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Com que base eles dizem isso? Eles dizem isso com uma interpretação péssima, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. Haja vista a passagem de Marcos, capítulo 5, quando Jesus chega lá em Genezaré, quando aquele homem possuído, ele se apresenta diante de Jesus e já vai dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então, não dá para aceitar, né? A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem, a sua identidade, e não segue o mesmo padrão de produção humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nós estudamos, é isso que nós aceitamos e é isso que nós refutamos. Segundo ponto, movimentos dos TJs. Que movimento é esse, né? Os Testemunhas de Jeová. Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso é Jeová. Depois, o Deus com letra minúscula, poderoso, é Jesus. E em seguida eles chegam a dizer que existem outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não pode ser Deus. E Deus com letra maiúscula. Declara o apóstolo Paulo: todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Isso Paulo escreve, primeira carta a Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Então, está aqui uma boa pergunta para você incomodar os TJ. Qual é ela, pastor? Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? E isso deixa eles irados. Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Porém, se a resposta dele for negativa, elas estão admitindo que são seguidores de um Deus falso. Dá para você entender? Dá para você aproveitar isso aqui e destacar na sua classe e tirar o receio de muitos cristãos que têm de conversar com esses sectários. Mas aqui está uma boa dica. Então, finalizando aqui o terceiro tópico, a sinopse diz o seguinte: o subordinacionismo se apresenta no contexto islâmico nas testemunhas de Jeová. Então, cuidado com eles, ok? Então, antes de nós entrarmos na conclusão, eu quero aproveitar aqui para que você possa também destacar a aplicação. Em toda a Sagrada Escritura, observamos a perfeita unidade, na pluralidade de Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa plena harmonia, igualdade de essência e autoridade entre as pessoas da Trindade é enfatizada no Novo Testamento, funcionando perfeitamente, inclusive como modelo de comunhão para a Igreja de Cristo, no qual cada membro está ligado uns aos outros, fazendo com isso com que a igreja viva em unidade. Então, a conclusão, vamos à conclusão aqui, meu irmão, para a gente encerrar. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde os períodos dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Unidade. Ok? Então eu quero agradecer aqui a você que está aí nos assistindo e, sem esquecer, dá o seu joinha, certo? Faça o seu comentário e compartilha com um amigo, com um parente, com um vizinho próximo, e eu tenho certeza que Deus há de nos abençoar. Ok? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Terminado.